Grande é o seu amor por nós, fiel pra sempre é o nosso Deus. Aleluia, aleluia. Louvem todas as nações. Aleluia, aleluia. Louvem todas as nações. Aleluia, aleluia. Louvem todas as nações. Louvem ao Senhor todas as nações, exaltem ao Rei todos os povos com canções. Grande é o seu amor por nós, fiel pra sempre é o nosso Deus. Aleluia, aleluia. Louvem todas as nações. Aleluia, aleluia. Louvem todas as nações. Grande é o seu amor por nós, fiel pra sempre é o nosso Deus. Aleluia, aleluia. Louvem todas as nações. Aleluia, aleluia. Louvem todas as nações. Todas as Glória a Deus, aleluias. Queria dar uma boa tarde a todos, um feliz Dia das Mães, a todas as mães, nesta tarde de domingo, né? E agradecer por mais uma live, né, nesta tarde, Encontro de Mulheres de Fé, né, aqui comigo, com a irmã Beatriz, né? E a gente quer aqui estar dando início, então, né, cumprimentando a todos, né, os que vão entrar ainda, eles, nesse dia de hoje, né, mas possa atingir também homens, né, servos do Senhor, servas do Senhor, né, pessoas que conhecem ao Senhor Jesus, pessoas que ainda não conhecem, né, que queiram conhecer esse Jesus através da palavra de Deus, né, que você possa se alegrar com os louvores e também se alegrar com a palavra, né, em nome do Senhor Jesus nesta tarde. Aleluias. Eu quero então estar agradecendo, né, a todos, né, e todos possam ser abençoados nessa tarde, em nome de Jesus. Vou estar colocando mais um louvor. Hoje vai ser a missionária irmã Beatriz que vai estar ministrando a palavra do Senhor, né?
E nós vamos estar nos alegrando com mais um louvor, enquanto ela vai se preparando, né, para ministrar uma palavra, né. Eu já quero também cumprimentar, né, o irmão Josué Soares, né, seja bem-vindo, irmão, nessa tarde, né, para estar conosco aí, né, em nome de Jesus. E os demais que vão estar entrando, que vão ver, como eu já disse, né, que Deus abençoe a cada um, amém? Glória a Deus. São teus pensamentos, ó Deus, mais que os grãos da areia, infinitos são. E mesmo se eu contasse cada um sem fim, ainda assim, Senhor, estaria junto a mim. Sonda o meu ser, conhece o meu interior, vê se há em mim algo que te ofendi, Senhor. Guia-me no caminho eterno do teu amor. Eu sou teu pra sempre teu. Pra onde irei se o teu Espírito lá está? No céu, no abismo, ali tu estás. Mesmo que eu fuja, me alcançarás. Com tua mão me guiarás. Se a noite cair, pra ti é como o dia. As trevas brilham com tua luz. Tu me conheces, Senhor. Sonda-me, prova-me, dirige os meus passos com tua luz. Tu me conheces, Senhor. Glórias a Deus. Eu quero cumprimentar todos nossos irmãos, nossas irmãs que vão estar aí conosco nessa tarde, com a paz do Senhor. Que o Senhor possa abençoar poderosamente cada vida, cada lar, cada família nessa tarde. Também quero cumprimentar todas as mães nessa tarde, né? Que todos possam ter um domingo feliz, né? Dentro do seu lar, com sua família, com seus filhos. Que Deus possa abençoar cada mãe poderosamente. Também quero dizer aquelas mães que a gente lê muitas notícias, né? Que estão com seu coração entristecido, sofrendo, lutado, né? Porque nossos jovens hoje tá triste o que o inimigo está fazendo neste mundo, né? Muitas mães sofrendo. A gente vê pelas notícias. E eu quero pedir nessa tarde que Deus venha poderosamente consolar esses corações, que o Senhor possa se fazer presente nessas vidas, nesses lares, nessas famílias, que o Senhor tenha misericórdia dessas mães que sofrem, porque a maioria não conhece o Senhor, né? Não tem o Senhor em suas vidas para lhe proteger, né? Para lhe livrar do mal deste mundo que tem atingido a nossa humanidade aí. É cruel, né, o que está acontecendo neste mundo, mas sabemos que é normal, né? A gente que conhece a palavra de Deus sabe que isso é normal, porque está se cumprindo tudo que o Senhor deixou aqui na sua palavra, né? Nos avisando que isso aconteceria. E muitos estão desapercebidos, muitos nem creem, né, na palavra do Senhor, mas ela é fiel e verdadeira. Se nós lermos, nós vamos ver que tudo que está acontecendo já está escrito aqui na palavra. O Senhor já deixou aqui para nos advertir, né, desse sofrimento tão grande que viria sobre o mundo, né, qual nós já estamos vivendo. Nós costumamos falar que nós já estamos vivendo os dias difíceis, né, os dias maus deste mundo. Mas as pessoas, por falta de sabedoria, eu creio, né, não tem buscado o Senhor, não tem buscado estar na presença do Senhor para ter essa poderosa mão sobre a vida, sobre, né, seus filhos, guardando, protegendo, porque
Nós que servimos ao Senhor passamos pelas mesmas tribulações, pelos mesmos sofrimentos, só com uma diferença. Temos o Senhor para guardar e proteger nossos filhos, né? Nossas crianças, nossos jovens. Nós colocamos na presença do Senhor, nós oramos e Deus é fiel, Ele tem guardado e protegido. Né? Essa é a diferença daquele que serve ao Senhor, quanto tantos dizem que não vale a pena. Mas nós com certeza sabemos que vale sim. Né? Vale sim todo o sacrifício de obedecer os mandamentos, a palavra do Senhor, vale sim esse sacrifício. Né? Além de tudo, depois vamos ganhar a vida eterna, né? Então vale a pena. Estou falando isso porque tem tantas pessoas que ainda não tiveram encontro com o Senhor. E o nosso objetivo nessa tarde é ir de encontro a esses corações, né? Estamos aqui através dessa live que o Senhor nos deu, esse meio de comunicação, para nós levar a palavra do Senhor, porque sabemos que alcança muitos lugares que nós nem sonharemos em estar nunca, né? Nunca conseguiremos estar, lugares longe. Ela alcança muitas vidas, muitos corações, mas que as pessoas tenham a sensibilidade de parar para ouvir a palavra do Senhor, porque vale a pena ouvir a palavra do Senhor. Mesmo na nossa simplicidade, na nossa humildade, nós estamos aqui trazendo a palavra do Senhor, né? A palavra que cura, que liberta, que transforma. Então, eu quero estar deixando uma palavra nessa tarde aqui. Vamos estar lendo nessa tarde. Glórias a Deus por mais essa live, por mais este momento na presença do Senhor, que está no livro de Deuteronômio 20, capítulo 20, Deuteronômio, capítulo 20. Que os nomes do Senhor venham a ser glorificados nessa tarde, através de nossas vidas. Aqui também temos o jovem Vinícius, que está ali atrás do som, que nos ajuda aqui nessa live, né? Ele está sempre conosco. Que Deus possa usar poderosamente a vida desse jovem cada vez mais. Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 20, começamos no versículo 1. Quando sairdes a peleja contra teus inimigos e vires cavalos e carros e povo maior em número do que tu, não vos temerás, pois o Senhor teu Deus que te fez sair da terra do Egito está contigo. Essa promessa aqui, ela é muito maravilhosa, né, irmãos? Naqueles tempos, eles guerreavam, né, no tipo braçal, né, não é como hoje, né? Era com cavalo, com lanças, com armas, né, contra o povo inimigo. E o povo inimigo, ele tinha algo contra o povo de Deus, né, que não lhe agradava. Eles investiam muito contra o povo de Deus. Mas aqui o Senhor diz no 1, né, para a gente não temer o poder do inimigo. Este versículo realmente quer dizer para nós não temer o poder do inimigo, né? Porque por maior que ele pareça, por mais forte que ele pareça do que nós, nosso Deus é maior, né? Nós sempre falamos, nada é impossível para nosso Deus, né? Não tem impossível. Aqui está dizendo no versículo 1, nada é impossível para o nosso Deus, né? O poder dele é maior do que do inimigo. Aí no 2 diz assim, quando vos achardes a peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo. E dir-lhes-á, ouvi, ó Israel, hoje, vós achegai a peleja contra os vossos inimigos, que não desfaleça o vosso coração. Não tenhais medo, nem tremais, nem vos aterrorizais diante deles. Né? Aqui continua dizendo, né? Para nós não ter medo, né, diante do poder do inimigo. No 4 diz assim, pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco a peleja por vós contra os vossos inimigos para vos salvar. Vou ler mais uma vez aqui. Pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco a pelejar por vós contra os vossos inimigos para vos salvar. Né? Então, como eu já estava falando aqui, né, no início eu já comecei a falar sobre isso aí, né? Da força do inimigo tem lá no mundo de destruição, né? De crueldade. Porque ele não se satisfaz só em destruir, ele destrói com crueldade, né? A gente olha as notícias assim, o que ele faz nas vidas das pessoas é muito cruel, né? Quem acompanha as notícias sabe, né?
Tem pessoas até que nem gostam de ver, mas nós temos que ver para saber o que está acontecendo lá fora. Para nós, né, não ficarmos isolados aqui no nosso mundo, protegido pelo Senhor e sendo egoísta, né, de não nos preocupar com as pessoas lá fora. Porque se nós não ver, né, nós não vamos nos preocupar, nós temos que ver, porque nós temos que ser intercessores. A igreja do Senhor está na terra para interceder pelo povo lá fora, né, pelo povo que sofre, né. Porque aqui, ó, se a gente prestar atenção, o Senhor aqui está preocupado com o povo que sofre. Ele está com seus olhos atentos ao povo que sofre, né? E, então, hoje, né, hoje mais assim, atingido nessa terra é o povo dele mesmo, né? O povo cristão. Ele é muito perseguido, ele é muito, como que eu posso dizer... As pessoas aí fora, né, eles são muito assim usados pelo inimigo para afrontar o povo evangélico, né? Eles fazem de tudo para prejudicar o povo evangélico, né? Sabemos que tem muitas pessoas, né, que levam o nome de evangélico, como eu estava vendo uma notícia ali há pouco agora, né, de uma senhora que se dizia evangélica, né? Mas de evangélica ela não tem nada, né? Porque uma pessoa evangélica jamais ia espancar uma outra pessoa, né? Maltratar uma outra pessoa, isso não existe. É uma pessoa usada pelo inimigo, usando o nome de evangélica. Eu digo sem medo, porque nós somos o povo evangélico, o Senhor Jesus nos ensina a amar ao nosso próximo como a nós mesmos, né? Nós temos que amar nosso próximo como a nós mesmos. E a palavra de Deus diz que nós temos que amar até o nosso inimigo, né? Por mais mal que ele seja, o povo aí fora, que nos afronte, que nos persegue, nós temos que demonstrar amor por eles, porque eles têm uma alma que é do Senhor, né? Não somos nós que vamos julgar ninguém, nós temos que amar as almas, não julgar e não condenar, porque nós não somos, né, juiz de ninguém. Então, que nós venhamos a não olhar para essas coisas, né? Quero dizer nessa tarde que nós não venhamos olhar para essas coisas que acontecem, né? Para essas pessoas que escandalizam o evangelho, né? Muitos com nomes de pastor, de missionário, de pregadores, né? Muitos famosos até, né? Mas são seres humanos falhos, né? A palavra de Deus mesmo nos ensina que nós não devemos confiar no homem de maneira nenhuma. Nós não devemos achar que uma pessoa, aqui na terra, ela vai ser santa, ela vai ser perfeita, porque nós vamos se decepcionar, isso não existe. Perfeito que passou por aqui foi só Jesus. Então, não adianta nós querer focar numa pessoa, trazer ela como exemplo para a nossa vida, que nós vamos nos decepcionar. Nós não vamos encontrar ninguém perfeito neste mundo, sabe? Nós estamos nesse mundo buscando a perfeição no Senhor, né? Orando, estudando a palavra do Senhor para nós aprender como que nós temos que ser, né? Como que nós temos que ser como ser humano. Nós temos que ser testemunhos do Senhor, né? Jesus diz na palavra dele, aliás, Paulo, né? Paulo diz nos livros dele, ali nas cartas dele, que sejais imitadores de mim como eu sou de Jesus, né? Ele buscou ser um exemplo de Jesus na terra, né? Foi um dos maiores missionários do Novo Testamento ali, depois de Jesus, né? Depois que Jesus partiu, Jesus levantou este homem, porque era um homem guerreiro, né? Apesar de estar do lado errado, mas ele era ignorante, né? Ele não conhecia Jesus. Ele era um homem guerreiro, um homem corajoso que não temia nada. E o Senhor se agrada dessas pessoas. Normal, o Senhor levanta essas pessoas para usar, porque o Senhor se agrada de pessoa corajosa, pessoa que não tem medo de nada. Outrora eu era assim. Hoje estou um pouco acomodada, mas eu não tinha medo de nada. Tinha medo de nada. Aonde que o Senhor mandava, dentro de centro de macumba, pregar para pai de santo, para pessoas de religião, eu ia. E o Senhor sempre me honrou, tem muitos testemunhos, né? Muitos testemunhos de que pessoas assim se levantaram contra a minha vida e hoje não estão mais entre nós. Deus tirou, porque Deus não permite, como eu li nessa palavra, que o inimigo nos derrotar. Como eu disse, são pessoas que têm alma para o Senhor, têm uma alma que é do Senhor. Mas quando tu se levanta contra o povo de Deus, na palavra nos diz, como ali Jesus falou para Paulo, né?
Paulo perseguia o povo de Deus antes de conhecer Jesus, e quando ele teve encontro com Jesus, ele perguntou para Jesus, quem tu és, Senhor? E Jesus disse, eu sou quem tu me persegue. Eu sou a pessoa que tu me persegue. Jesus não disse, tu persegue o meu povo, tu me persegue. Quer dizer, quando nos levantamos contra o povo de Deus, estamos nos levantando contra a Deus mesmo, o próprio Deus, né? E é Ele que nos justifica, a palavra nos ensina que não é nós que temos que nos justificar, sabe? Nós não temos que ir em busca de nos mostrar quem nós somos, porque é o Senhor que faz isso por nós, né? Ele nos representa, Ele nos mostra ao mundo quem nós somos, né? Como falei, né? Que eu tenho muitos testemunhos nesse sentido, né? Que pessoas se levantaram contra a minha vida para ver se o meu Deus tinha poder mesmo, e Deus mostrou. Deus mostrou que Ele tem poder, que Ele é Deus, como eu li aqui agora. Não temos que temer ninguém neste mundo que venha se levantar contra nós. E como diz lá em Efésios, né, 10, a nossa briga não é contra a carne e sangue, mas contra os principados, potestade, né, o mal que domina este mundo, né, o mal que domina este mundo. Porque todos sabemos, quem conhece a palavra, que Deus deixou Ele ter poder aqui na terra, né, porque Ele quis dominar o céu, e o Senhor disse não, que tu não vai dominar, que só eu domino. Mas Deus permitiu que Ele tivesse poder aqui na terra. Até para que nós, né, corresse para Ele, né? Porque se nós lermos a Bíblia aqui no Velho Testamento, o Senhor permitia muitas vezes o inimigo oprimir o povo dele, né? Porque estavam lá fazendo tudo errado, né? Só vivendo no pecado, na idolatria, na prostituição, todas as coisas erradas. E Deus não queria isso, né? Deus não quer isso para o povo dele, né? Aí Deus permitia, como hoje não é diferente, né? Se nós sairmos da presença do Senhor, nós vamos ter um encontro com o inimigo lá fora. Eu sempre digo, o inimigo está lá fora de braços abertos, esperando aquele que sai da presença do Senhor. E muitas pessoas saem da presença do Senhor, né, achando que vão estar bem lá fora. Pode até estar por um pouco de tempo, porque Deus é misericordioso, né? Mas uma hora vai ter um encontro com o inimigo, como nós vimos aí nas notícias, né? O inimigo é cruel, ele não perdoa, ele não pede licença, ele entra nos lares, nas famílias, e causa destruição mesmo, né? Porque a palavra diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Ele tem cumprido com esse propósito, com esse objetivo dele de destruição no mundo. Se nós vermos aí, tem muitas pessoas que dizem assim, mas onde está Deus nessa hora, com tanta destruição? Deus está só olhando e observando, por quê? Ele quer que nós se voltamos para Ele, né? Nos arrependemos do nosso pecado e nos voltamos para Ele vir nos socorrer, para Ele vir nos atender, para Ele nos proteger. Eu sempre digo, Deus só tem um compromisso com aquele que tem compromisso com Ele. Tem muitas pessoas aí no mundo dizendo que estão protegidas por Deus, que Deus está com eles, porque Deus é amor. Deus é amor, mas Ele é justo. E Ele jamais vai estar protegendo uma pessoa que vive na prática do pecado, né? Ele fica observando, ele fica olhando até a pessoa se arrepender, né, e ver que está errado. Aí ele entra em ação. Quando a pessoa pede perdão, vê que está errado, ele está chamando a atenção de Deus para a vida dele. Né? Isso é o que eu estou falando desde o início, né? Nós temos que nos voltar para Deus. Eu quero estar lendo mais uma palavra aqui, para complementar essa, que está no versículo, no capítulo 28. Aqui no 28, o título já diz assim, ó, as bênçãos decorrentes da obediência, né? As bênçãos decorrentes da obediência, né? O que significa, né? Enquanto nós vivemos na prática do pecado, o Senhor vai estar só observando, mas Ele não tem nenhum compromisso com a tua vida. Por isso acontecem tantas coisas ruins, né? Diz assim no 28, no versículo 1. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Se ouvir a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Né? Aqui a palavra vem para aquele tempo, né? Que as pessoas viviam de plantação, de criação de gado, né? Tem algumas pessoas que ainda vivem em sítios, né? Mas normalmente hoje
mas as bênçãos nos alcançarão de qualquer forma, né? Onde nós estiver, na cidade, né? Aí no 4 diz assim, bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais e as cria das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. Glórias a Deus. Aqui, se a gente continuar lendo todo o versículo até o 14, é só promessas de bênçãos que tem. Mas nós temos que ser obediente aos mandamentos do Senhor, né? Como eu falei aqui agora, amar ao teu próximo como a ti mesmo é um mandamento do Senhor, né? Quando Jesus deixou ali os mandamentos, né? Que ele resumiu os 10 em 2, né? São 10 mandamentos que Deus deu para Moisés deixar escrito, né? Eu sempre digo que todas as leis da terra foram constituídas por Deus, né? Se nós lermos os 10 mandamentos, né? Não roubará, não matará, não adulterará, né? Todos os mandamentos que existem na terra, todas as leis foram constituídas por Deus, né? Tem um ser grande, poderoso, que deixou tudo escrito para o homem, né? Existem as leis, mas tudo foi deixado por Deus. E Jesus, quando esteve na terra, esses 10 ele resumiu em 2, né? Simplificou mais as coisas para nós, porque se nós amar, né? Se nós tiver amor no nosso coração, nós não vamos roubar, nós não vamos matar, nós não vamos se prostituir, nós não vamos fazer nada que é errado. Nada que é errado. Nós vamos amar o nosso próximo, nós não vamos prejudicar ninguém, nós não vamos defraudar, né? Tirar, né? De alguém, né? Aquilo que não é nosso, né? Nós não vamos subornar ninguém, nós não vamos mentir, nós não vamos enganar ninguém, né? Se nós tivermos o amor de Jesus no nosso coração, nós vamos respeitar o nosso próximo, né? Nós vamos respeitar as outras pessoas, né? E então Jesus disse, o amor, na verdade, que o maior mandamento, né, que Jesus deixou para nós, resumindo esses 10, é o amor, né? Amar a Deus acima de tudo, porque se nós amar a Deus, nós vamos respeitar, nós vamos ter temor, nós não vamos errar, né? E ao próximo como a nós mesmos, porque nós vamos querer sofrer, nós vamos querer nos prejudicar, fazer mal para nós mesmos? Não, então desta forma nós temos que ser com o nosso próximo, nós temos que desejar para o nosso próximo aquilo que nós desejamos para nós também, aquilo que é bom para nós temos que desejar para o nosso próximo. Nós não temos que ter um coração mau, nós temos que ter o amor de Jesus em nosso coração. Porque a palavra aqui onde eu li, né, se nós ler todo o versículo, todas as bênçãos do Senhor vão nos alcançar. Nós não vamos precisar estar correndo de igreja em igreja para pedir, para clamar, para pedir bênção, para pedir vitória, para pedir cura, para pedir libertação. Nós podemos dobrar o nosso joelho dentro do nosso quarto, como ensina ali no Mateus 6, dobrar nosso joelho dentro do nosso quarto e clamar ao Senhor. Eu faço isso, normal. Eu não sou uma pessoa de estar igreja pedindo oração para uma doença, para ser curada de alguma coisa, para ser liberta de alguma coisa, por ter uma libertação na vida de um filho, no meu lar, na minha família. Normalmente eu dobro o meu joelho e eu peço para o Senhor, porque eu sei da mesma forma que o Senhor vai ouvir, outra pessoa vai me ouvir também, né? E se eu for obediente aos mandamentos dele, a bênção vai vir me alcançar. Eu não vou precisar correr atrás de bênção, né? Como já disse, está de igreja em igreja correndo atrás de bênção. Não precisa. Eu tenho testemunhos muitos na minha vida de muitas curas, de enfermidade, de muitas coisas que eu não precisei correr atrás. Simplesmente eu orei dentro do meu quarto e pedi, Senhor, eu preciso. Foi instantâneo. A única coisa que Deus usava a igreja, muitas vezes usou a igreja, para me responder, para me dar resposta daquilo que eu estava pedindo. Mas era uma coisa bem simples. Eu estava lá na minha cadeirinha sentada, lá na igreja quietinha, e o Senhor levantava alguém, ia lá e falava o que eu estava pedindo, o que eu estava necessitando, e que Ele já estava providenciando, que Ele já estava, né, me dando a bênção que eu precisava, a cura, né, ou a vitória em outras áreas da vida, né, financeira. O Senhor também nos abençoa, se nós for fiel a Ele.
no nosso dízimo, na nossa oferta, né? Eu também sou testemunho disso, né? Porque eu fiz um voto ainda essa semana passada com ele, eu estava muito relaxada com o dízimo, porque a nossa igreja é própria, né? Achava que não tinha necessidade, mas não é pela necessidade da igreja, é a nossa necessidade com o Senhor, de obediência a Ele, né? Porque os dízimos aqui na Bíblia não é uma coisa obrigatória, é uma coisa de um voto nosso com o Senhor, né? Se nós queremos ser abençoado, porque a palavra dele diz que ele repreende o devorador, porque quando a gente não dá o dízimo, eu sou testemunha disso, o nosso dinheiro não rende, sabe? A gente ganha e vai tudo e a gente não vê nem no que foi, né? Vai tudo em contas. E eu sou testemunha que quando a gente dá o dízimo, não importa lá o que o pastor vai fazer, esse é problema dele com Deus. A gente dá, Deus nos abençoa, Deus nos prospera. Eu sou testemunha disso. Né? Ainda ontem de noite ganhamos um cesto básico. É uma coisa que a gente não pede nada para ninguém. De repente veio porque eu fiz o propósito. Senhor, eu vou ser fiel nos dízimos, mas eu quero a tua resposta, porque a palavra mesmo diz, fazer prova de mim, dá o dízimo e fazer prova de mim. Então, Senhor, eu vou fazer prova de ti, eu vou dar e eu quero resposta. E o Senhor já imediatamente já está abençoando, né? Meu genro estava sem trabalho, arrumou um trabalho bem grande, aí bem bom, né? E ontem ainda ganhamos um presente. Então, Deus é fiel. Então, isso aí, tudo para nós significa que Deus está sempre junto de nós, como ele diz na palavra dele, né? A palavra dele diz que ele está sempre conosco. Às vezes a gente acha que a gente está sozinho, mas a gente não está sozinho. Porque às vezes eu estou conversando coisas com ele, sentada na minha sala, no meu sofá, dizendo, ai Senhor, falando coisas assim, e de repente ele vem, usa alguém para me dar a resposta, a solução daquilo que eu estava falando. Né? Sinal que ele está sempre junto conosco, sempre junto de nós, né? E isso é maravilhoso demais, sabe? A gente saber que tem um Criador, um Deus poderoso que está sempre conosco, né? Isso vale, irmãos, vale a pena, assim, todo o sacrifício que tu tiver que passar para servir o Senhor, sabe? Né? Porque às vezes para nós não é sacrificado, né? Nós não somos sacrificosos, né? Nós não temos que passar do sacrifício para servir o Senhor, sabe? Graças a Deus ainda não, né? A gente é perseguido às vezes, né? Por alguém, por ignorância que não conhece o Senhor, mas a gente deixa para lá, mas eu digo assim no sentido, né, de às vezes a pessoa tem uma família que não serve, que persegue, né? Às vezes a esposa serve, o esposo não aceita, né? Ou o esposo serve, a esposa não acompanha, né? Tem esses sacrifícios, né? Mas que ainda vale a pena, né? Vale a pena todo o sacrifício, porque eu servi o Senhor 20 anos sozinha, né? Os meus filhos iam de vez em quando, né? Na igreja, mas não serviam o Senhor. Mas depois de 20 anos, o Senhor trouxe todos eles para dentro da casa dele, para os caminhos deles. A maioria são músicos, são pastores, são pregadores, né? Mas é um tempo, né, que a gente tem que estar ali buscando. O Senhor nos permite um tempo buscando Ele para depois salvar a nossa família, né? Nem sempre a resposta de Deus, a solução é imediata à nossa oração. Depende da necessidade. Se é uma coisa que Deus sabe que a gente precisa urgente, Deus age rápido. Mas tem coisas que tem tempo aqui na Bíblia, né? Tem coisas que levaram 45 anos, 25 anos, resposta, né? De promessas para se cumprir. Às vezes leva anos, como eu levou 20 anos. Mas vale a pena, porque o Senhor é fiel. E às vezes até se nós partir deste mundo, eu tenho visto se cumprindo na vida de muitas pessoas que já partiram, não viram os filhos salvos, né, a família salva, mas depois vieram todos, porque Deus é fiel, né? Como a avó do Sandro do Jairo, né? Ela foi uma senhora que ela não viu, né, a família dela salva. Mas hoje, a maioria estão servindo ao Senhor. A maioria estão servindo ao Senhor. Porque Deus, Ele é fiel, mesmo que a gente vá
parta deste mundo, que Ele nos recolhe, as promessas dEle, diz a palavra de Deus, que vão alcançar até a 4ª geração de nossas vidas, né? Neto, bisneto, tataraneto. E eu tenho clamado e orado porque eu quero que essa promessa se cumpra na minha vida. Aleluia. Eu quero que quando eu não estiver mais nessa terra, que meus netos, bisnetos, tataraneto, que a minha geração venha a ser alcançada pela misericórdia do Senhor, né, irmãos? Porque, na verdade, nós não somos dignos, né? É a bondade do Senhor, é o amor do Senhor que nos alcança, né? Mas eu quero ser fiel aos mandamentos do Senhor, porque eu quero ver toda a minha família sendo alcançada pelo Senhor. Porque eu sei, irmãos, com toda certeza, que neste mundo não tem nada de bom para nós. Eu não quero a minha família lá no mundo. Eu não quero a minha família sofrendo lá o ataque do inimigo, né? Porque as pessoas às vezes acham, né, que no mundo espiritual não existe, que o mundo espiritual não existe, mas ele é real. Ele é real, mesmo que a gente não vê com nossos próprios olhos, mas nós sentimos. Nós sentimos a presença de Deus e nós sentimos a presença do inimigo, do mal, né? Porque ele nos ataca sem dó, né? Principalmente aqueles que servem ao Senhor, ele investe mais, porque ele quer tirar dos caminhos do Senhor, ele quer tirar da presença do Senhor. A nossa luta é maior do que as pessoas que estão lá fora. Mas nós, como eu li ali no Deuteronômio 20, a luta não é nossa, a luta é do Senhor. Quem luta e peleja por nós é o Senhor. Por isso somos mais que vencedores. Jesus disse que nós somos mais que vencedores. Ali no Novo Testamento fala que porque temos um Senhor que luta e peleja por nós. E essa é a vantagem que vale a pena nós ter, né, na nossa vida, de buscar o Senhor, de estar na presença do Senhor, de nos voltarmos para o Senhor, sabe? Eu sei que a gente vai falar para muitos irmãos que já estão nos caminhos do Senhor. Esses já estão buscando, né, no Senhor, né, essa presença poderosa do Senhor, né, essa presença maravilhosa, né, do Senhor sobre as suas vidas. Mas aqueles que ainda não tiveram encontro com o Senhor, sabe, a nossa vontade, né, a nossa grande vontade, né, é por isso que estamos aqui, é que essas pessoas sejam alcançadas, né, sejam tocadas pelo Senhor, e que realmente o Senhor venha fazer mudança no seu coração, na sua vida, no seu lar, na sua família. A nossa vontade é que muitas famílias que estão sofrendo hoje, né, as investidas do inimigo, a destruição nos seus lares, nas suas famílias, venham ser alcançada pelo Senhor, venham ser tocada pelo Senhor, mas tudo isso depende da sua vontade, né, de buscar o Senhor, porque o Senhor, ele não obriga ninguém, né, ele deu o livre-arbítrio ao ser humano a escolher fazer o que ele quer. Por isso que tem tantas pessoas dentro da igreja se dizendo servos do Senhor e fazendo coisas erradas, porque o Senhor não obriga ninguém. Só que a consequência tem, sabe? A lei da semeadura vem. O que tu plantar, tu vai colher. Não tem, é nessa vida ainda, não é depois, não. É nessa vida mesmo que tu vai colher tudo aquilo que tu plantou. A consequência do teu erro, do teu pecado, vai vir, né? Ali na história de Davi, né? Muitos comentam que Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas ele errava, ele pecava, né? Ele adulterou, né? Ele matou o esposo da mulher que ele adulterou, né? Mas Deus perdoou. Ele se arrependeu e Deus perdoou. Por isso ele era segundo o coração de Deus, porque mesmo que ele errasse, ele se prostrava ao Senhor e pedia perdão, pedia misericórdia do Senhor, né? E o Senhor, ele é misericórdia, ele é amor, ele perdoa. Só que a consequência vem. A consequência tu vai colher, né? Davi, ele perdeu quase todos os seus filhos ali, né? Quase todos os seus filhos ele perdeu, porque a palavra de Deus disse que a espada do Senhor não se apartariam da sua casa pelo pecado que ele fez. Ele sofreu a consequência, mas ele aguentou firme porque ele sabe que foi ele que errou. Nós temos que ter consciência que nós, às vezes, pagamos um preço, né, de sofrimento em nossas vidas pelo nosso ato errado, pelo nosso pecado. Por isso que eu sempre digo, as pessoas dizem, por que tanta coisa neste mundo, tanto sofrimento? É pelo ato do pecado da humanidade. Porque quando Adão pecou ali, que Deus deu o mandamento para ele obedecer, e ele não obedeceu, né? Ele pecou,
o ato do pecado dele veio, né? Ele não precisaria trabalhar, ele não precisaria nada. Deus deixou um paraíso perfeito ali para ele viver sem precisar fazer nada. Mas ele pecou, ele não obedeceu um mandamento tão pequeno que o Senhor disse para ele, né? Cumprir, ele não cumpriu. E ele pecou e a consequência nós estamos sofrendo até hoje do pecado de Adão, né? A mulher tem que sofrer para dar à luz e o homem tem que trabalhar para ganhar o seu sustento, coisas desnecessárias, porque não era isso que Deus queria. Então, até hoje, o que acontece neste mundo de tantas coisas ruins, Deus não tem culpa de nada. Não é isso que Deus quer para a humanidade. Tanto que Jesus, que Deus deu seu único filho naquela cruz ali para morrer pela humanidade pecaminosa. Olha o amor de Deus pela humanidade. Isso não significa que tu tem que viver na prática do amor, do pecado e dizer que Deus é amor, né? Vai ficar te protegendo lá no pecado. Não, o amor dele não te protege no pecado. O amor dele é para te alcançar, para te sair do pecado. Né? Tanto que Jesus dizia ali, a cada vida que ele alcançava ali, que cada enfermo que era curado, cada vida que era liberto, Jesus dizia, vai e não peques mais, porque o pecado tem consequência. Né? A palavra diz que o salário do pecado é a morte. Por isso tantos jovens não alcançam mais nem a maioridade, né? Morrem na adolescência, porque pecam contra pai, contra mãe, né? Não honram pai e mãe, que é um dos mandamentos do Senhor, e vive na prática do pecado da vida errada, não consegue porque, como disse, aí no mundo não tem nada de bom para ninguém, né? Nada de bom. O inimigo está aí para destruir mesmo, né? Destruindo nossos jovens, ele destrói os lares, as famílias, né? Destrói a vida dos pais. Então, quero deixar essas palavras nessa tarde e que você venha ter consciência, você que entrar nessa live, né, pela primeira vez, né, ou que talvez já ouviu falar de Jesus, mas não tomou uma decisão, venha se voltar para o Senhor, venha se voltar para o Senhor, porque não há mais tempo de nós ficar neste mundo cruel, né? Porque se está ruim vai ficar pior, porque Jesus está às portas para buscar a igreja e o inimigo ele quer tragar o máximo de alma que ele puder. Então é muitos acidentes, é muitas coisas horríveis acontecendo, obra do inimigo. Deus não tem culpa disso, porque Deus ele não obriga a pessoa a largar o pecado. A pessoa vive na prática do pecado porque quer, mas sabe que Deus não aceita isso. Então, que Deus venha ter misericórdia nessa tarde, né? Que alguém venha ouvir essa live e venha ser alcançado e tocado pela misericórdia de Deus, pelo amor de Deus, e que essa pessoa venha a se voltar para o Senhor. Esse é o nosso objetivo aqui. Então, entrega essas palavras em nome de Jesus. Amém, pastora? Amém. Glórias a Deus. Glória a Deus. Uma palavra abençoada para as nossas vidas nesta tarde, né? Então, para que a gente não venha temer, né? Porque o Senhor é que está pelejando por nós, né, irmãos? Você sabe que essa semana, né, vou dar Deus tem falado, né? E Deus do culto, alguns dias já falado, e acho que foi no culto de sexta-feira, um irmão lá da nossa igreja lá, após ter trazido uma palavra em Isaías 42 ali, uma palavra que o Senhor tinha falado comigo, mas em outra situação, né, que eu estava orando. Mas aí ele trouxe, como confirmação, ele trouxe a palavra em Isaías 41. E a gente sabe quando é Deus que está falando, né? E ele trouxe aquela palavra ali, foi uma confirmação para ele, daquilo que o Senhor queria que ele entregasse na igreja. E que fala também, né, para que a gente não venha temer, que o Senhor está conosco ali, o Senhor está com nós, né, nos momentos que a gente está passando. E ontem pela manhã, tem um grupo de oração e tem uma irmã que sempre traz uma palavra nesse grupo nos sábados, né, no sábado pela manhã. E ela está direcionada a trazer aquela palavra aí todos os sábados, né. E eu quase nem sempre eu abro no sábado, né? Alguma lá, vez que outra eu abro, porque daí às vezes que chega... A irmã não é da nossa igreja, ela nem me conhece, né? Conhece ali quando a gente entra ali com as fotinhas ali no grupo do WhatsApp ali, então, assim, é impossível a gente não entender que Deus não está falando, não está dizendo eu estou sendo contigo, não temas, né? Então,
hoje Deus não está falando de diferente, né? Está falando que Ele que peleja, né? Que às vezes tem muita coisa que acontece na vida da gente e a gente teme, né? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou passar por isso? Será que eu vou conseguir vencer, né? Então tem guerras que não é nós, é o Senhor que vai pelejar. A gente só tem que se colocar ali em oração, se colocar em fazer campanha de oração, em propósito com Deus. E o Senhor, Ele vai pelejar as nossas guerras, né? Nós não vamos poder ficar sentados também, né, irmã Beatriz? A gente tem que fazer alguma coisa. E o que nós temos que fazer é ir para o joelho, né? Colocar a situação que está acontecendo e colocar nas mãos do Senhor. E Deus, se é para Ele, Ele vai pelejar por nós, né? Então, e silenciar mais, né, a nossa voz, nós nos calar mais diante do Senhor, né, e deixar Deus fazer aquilo que é para Ele fazer, né? Então, quero agradecer a Deus, né, que o Senhor tem falado com a gente só tem que prestar atenção, né? E às vezes não às vezes é situação familiar, às vezes é alguma coisa dentro de nós que a gente teme, né, alguma coisa, de enfrentar alguma coisa, às vezes é coisas espirituais também, né? Então a gente talvez ache que não se acha capaz para tantas coisas, né? E se está preparado, se é de Deus, se não é de Deus, e a gente fica perguntando, né? É para mim, não é para mim, né? Então a gente tem que colocar em oração e Deus vai responder e vai nos dar a resposta das nossas orações, né? E aqui uma palavra nesse Salmo, na Deuteronômio 28, que fala, né? E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, né? Que a gente se pare para ouvir a voz dele, que é isso que a gente está fazendo nesta tarde, ouvindo o que ele tem para falar com a gente, né? E ele está falando, né, para a gente não temer, né, que ele vai pelejar, né? Então vamos colocar em oração aquilo que a gente está ainda, né, meio assim, né? Será que vai acontecer? Será que não vai acontecer? Se vou vencer, não vou vencer, né? E deixar Deus agir, né? Então eu queria convidar você, né? Tem alguns pedidos de oração aqui que o irmão Josué pediu para algumas pessoas, né? Da família, e algumas pessoas que eu não sei se todos são da família, mas é Mateus Santos, Débora, Samuel, Yasmin, Matias, Christian e os 2 filhos dele, que é o Leonardo e a Thaís, filhos do irmão Josué. E nós vamos estar botando eles em oração, amém? E todos aqueles, né, irmãos, que estão passando por essa situação como medo, né? Estão temendo algo, né? A gente é ser humano, a gente sente, né? A gente sente. Mas a gente precisa ouvir a voz de Deus para Deus nos direcionar o que temos que fazer. E o Senhor sabe quando a gente sente medo de algo, dentro de nós, às vezes quando a gente não fala nada para ninguém, mas lá dentro a gente está com um certo medo, uma certa, né, um certo receio dentro de nós. O Senhor sabe disso, né? Então, por isso que é muito importante a gente se colocar na presença, em oração, e entregar nas mãos do Senhor e falar, ser sincero, Senhor, realmente, eu te sirvo, eu estou na igreja, eu estou congregando, eu estou orando, eu estou buscando, mas eu sinto receio, eu sinto medo, eu sinto alguma coisa que tem me apavorado, né? Às vezes tem situações que a gente não sabe qual vai ser a resposta que vai vir, né? Então a gente precisa colocar na presença do Senhor, porque a palavra do Senhor diz que o amor de Deus, ele lança fora todo o medo, né? E buscar este amor, né, que foi falado já hoje, né? A gente vê tanta situação, a gente vê tanto noticiário que isso também apavora e muitas vezes traz medo pra gente. Traz um sentimento de medo, né? E se for comigo, e se acontecer, e se, né? Será que eu vou aguentar? Se eu vou suportar? Então são tantas perguntas, né? A gente vê nos lugares que nem hoje, né? O meu esposo estava falando, né? Mostrando, vendo ali para mim, mostrou num vídeo que ele viu ali, dos lugares onde teve os martírios, né? Os discípulos, cada discípulo em cada lugar, como é que foi o final da vida de cada um, né? Ele estava vendo ali os mapas do lugar e como foi a morte. E eu disse para ele, não está sendo diferente na Nigéria, não está sendo diferente na Índia, não está sendo diferente em lugares ainda que eles estão matando, estão perseguindo, estão
judiando das pessoas, né? E a gente às vezes abre aquilo ali e às vezes ao mesmo tempo a gente fecha, né? Mas que nem a irmã Beatriz, vamos interceder, vamos orar se Deus tem dado liberdade para nós, para interceder por eles, né? É triste de ver isso, é triste, né? Muito triste de que pessoas que não têm amor nenhum no seu coração, são pessoas más, né? E judiando de pessoas que estão ali só se dedicando por amor a Jesus, né? Para ajudar pessoas, para se dedicar por pessoas que estão passando necessidade, para levar um evangelho da salvação, né? E é muito triste, né? Mas um dia tudo isso o Senhor vai cobrar, né? Desses que estão fazendo isso. Mas vamos orar para que a gente venha, né? Talvez no meio de tudo isso ainda tem pessoas que até possam estar que nem Saulo, né? Que perseguia a igreja, mas que se converteu ao Senhor. Né? Quem sabe muitos ainda vão se converter ao Senhor. Então que Deus acrescente amor para que a gente não tenha sentimentos de ódio, sentimentos de vingança dentro de nós, por causa desses que fazem a maldade, né? Mas entregar nas mãos do Senhor. Bênção de uma palavra, né, nessa tarde para a nossa vida, uma palavra de nos alertar, nos despertar para aquilo que é da vontade de Jesus para as nossas vidas, né? E eu quero te convidar então a orar, né? E vamos orar nesse sentido e orar por todos aqui, né? Que a gente já apresentou. E o Senhor conhece cada um desses aqui. Conhece o Mateus, conhece a Débora, conhece o Samuel, a Yasmin, o Matias, o Christian, e o Leonardo e a Thaís, que são crianças, né? Que Deus venha guardar as nossas crianças, né, irmãos? Vamos orar. Que Deus venha guardar da maldade, da pedofilia, de tudo que é coisa que está acontecendo aí, das internet, dos jogos, né? De ficar filtrado só em cima do celular, né? Que Deus venha despertar eles mais para Jesus, né? E é através das nossas vidas, né? Glória a Deus. Vamos orar então nesta tarde, agradecendo a Deus pela palavra que o Senhor tem nos dado nesta tarde, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero te agradecer, Senhor, por esta palavra que vem do teu coração para as nossas vidas, nos capacitando mais um pouco nesta tarde, Senhor, e nos instruindo, Pai, aleluia, naquilo que devemos fazer. E também, Senhor, trazendo paz ao nosso coração de que o Senhor é quem peleja por nós. Senhor, talvez tem pessoas que estão passando por uma situação de medo, de pavor, ou de ouvir muitos noticiários, muitas coisas, Pai. Estão com medo, Senhor, do que possa vir a acontecer, do que possa acontecer. Medo muitas vezes porque às vezes a família não está te servindo, a família está afastada dos teus caminhos. Há tantas situações, Senhor, que nos trazem medo, Pai. Medo de que o inimigo haja, Senhor, de maneira a escravizar essa pessoa em situações, a armar armadilhas para essa pessoa cair. Senhor, tudo tu sabes, Senhor, os medos, aquilo que nós colocamos em oração. Oh, amado Espírito Santo, que o Senhor venha nessa tarde, Senhor, agindo, Pai, sobre cada vida, Senhor. Aleluia, Senhor, medo da maldade, medo, Senhor, às vezes de sair na rua, Senhor, de ir a algum lugar. Muitas vezes tem pessoas que têm medo até de ir para a casa do Senhor, Pai. Senhor, é só o Senhor para guardar, só o Senhor para cuidar. É só o Senhor para pelejar por nós, Pai. Senhor, que de tudo isso que possa vir a acontecer, ou coisas que o Senhor permita acontecer, que dentro de nós esteja o teu amor. Que nós possamos olhar para a cruz, que nós possamos olhar para o Senhor Jesus. Aleluia, Pai, que passou por tantas coisas, Pai. Foi perseguido, foi ferido, foi machucado, foi torturado, Senhor. Oh, Managassuri Andarabagai, por amor a nós. E que este amor, Pai, que invadiu o coração do nosso Senhor Jesus pela humanidade, possa invadir, Senhor, o nosso coração por Ele, Pai. Possa nós amarmos, Pai. Possa nós levar os nossos inimigos diante do Senhor. Aleluia. Aqueles que se levantam contra, Senhor, os teus filhos, contra a igreja do Senhor.
aqueles que se levantam, Senhor, aleluia, Deus, para prejudicar, Senhor, para maldizer, Senhor, para fazer coisas, Pai, que está contra a Tua palavra, Senhor. Deus poderoso, e que muitas vezes a igreja ela está orando, ela está pedindo, Senhor, ela está orando para que sejam impedidos, Senhor, coisas que não provêm de Ti, Senhor. Deus poderoso, em nome de Jesus, alcança, Senhor, aleluia, essas vidas fora do nosso Brasil, que estão sendo perseguidas, que estão sendo maltratadas, servos e servas Tuas, crianças, jovens, Pai, aleluia, Suriandarabás, que o Senhor possa alcançar, Senhor, nesta tarde, Pai, dando força, Senhor, e até o tempo que o Senhor recolher cada um, Senhor, que o Senhor venha dar força, Senhor, que o Senhor venha derramar deste amor, que eles não venham desistir, Pai, e que nenhum de nós venha desistir desta caminhada contigo, Pai. Seja o que for que vier a acontecer, Pai, nos fortaleça, nos capacita a estarmos, Senhor. Muitas vezes por pouca coisa estamos largando do Senhor Jesus. Por pouca coisa, Senhor, estamos, Senhor, deixando de cultuar, deixando de Te servir, Senhor. Se a gente olhar verdadeiramente para aqueles que estão passando coisas difíceis, Pai, e não estão negando o Teu nome, Jesus. Nós não deixaríamos, Pai, por falatório, nós não deixaríamos, Pai, porque alguém não deu oportunidade, nós não deixaríamos, Senhor, de cultuar, porque quando nós vamos, Senhor, nós vamos para adorar aquele que nos salvou. Nós não deixaríamos, Pai, porque muitas vezes, Senhor, porque não somos chamados para fazer isso ou aquilo, Senhor, nós queremos deixar tudo, Pai. E não se lembramos que tem alguém que derramou sangue precioso pelas nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. O nosso Brasil muitas vezes está sendo perseguido, Senhor. Aleluia, por tantas falas, por tantas coisas. Pessoas que não servem ao Senhor como nós, Pai, perseguem e vem com contenda, Pai. Mas nós não estamos sendo machucados a ponto, Pai, de estar à morte, Senhor. Aleluia, nós podemos aguentar sim, Senhor. Nós podemos aguentar na Tua presença. Seja levante dentro de casa, seja levante aonde for, mas nós podemos aguentar diante da Tua presença, porque é o Senhor que nos fortalece. Obrigada, Deus, pela Tua palavra e que o Senhor abençoe a cada irmão, em nome de Jesus. E que essa palavra ela possa alcançar, essa live possa alcançar vidas, Pai. Vidas que estão com medo, vidas que estão desistindo, vidas que querem desistir, aleluia, por medo, Senhor, de algo, ou por causa, Senhor, que não aconteceu o que queriam que acontecesse, Pai. Entregamos tudo nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Nós queremos agradecer nessa tarde, já despedindo dessa live. Nós está colocando um louvor, né? E com esse louvor nós estamos despedindo em nome de Jesus. E que Deus abençoe a tua vida, né? A tua família, a tua casa, né? E que você possa ficar firme com Jesus até a vinda dele, em nome de Jesus. Amém?